Que alegria, que honra te receber aqui, Morelli. Tudo bem? Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, estamos super, super bem. A alegria também é minha de estar conversando com todos vocês. Embora eu confesse que esse é um assunto meio que já se esgotou no meu repertório, porque eu venho falando sobre isso praticamente 6 anos, né? Porque primeiro que os fatos são recorrentes, né? À medida que as coisas vão sendo agora reveladas no seu, né, na sua essência, e tudo isso que nós vivemos nesses últimos 4 anos, eu esperava que esse assunto ele só ficasse na esfera administrativa, internamente ao IBAMA, né? Mas nós estamos tratando de um ex-presidente, né? Então é impossível que isso fique num segundo plano, na medida em que tudo que diz respeito a um ex-presidente, e principalmente um ex-presidente com as características de Jair Bolsonaro, é impossível que isso fique num segundo plano, né? Então, eu estou aqui de novo tratando desse assunto, embora eu já como eu tenho dito, né, eu já tenha tentado, virei essa página, né? Mas vira e mexe, alguém me traz o livro de novo e abre na minha frente, fala, pô, Moreno, dá uma assinatura aqui. Eu falei, pô, meu Deus. Não, mas acho que agora é como um momento bom dessa história. Antes de qualquer coisa, Morelli, diz para nós, você é funcionário do IBAMA ainda? Qual é a tua condição Sim, profissional hoje? eu sou servidor do IBAMA, vou completar 20 anos agora em novembro. Parabéns. Né? Eu faço parte da primeira turma do primeiro concurso do IBAMA. Né? Porque o IBAMA, quando foi criado, em 1989, eles simplesmente fizeram a junção de alguns órgãos nas antigas superintendências, né? Tinha o Instituto do Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era o antigo IBDF, a gente tinha a Superintendência da Borracha, tinha a Superintendência da Pesca, e tem mais um, que aqui agora Sudévia, IBAMA, IBDF, Sudévia, SUDEP, e tinha mais um. Juntaram essas pessoas com o IBDF e formaram o IBAMA em 1989. E o IBAMA ficou com esses servidores que vieram de várias áreas durante muitos anos, até que em 2002 ocorreu o seu primeiro concurso na sua curta história, né? Que o IBAMA está fazendo 31 anos apenas. E eu me orgulho muito desses 31 anos, 20 eu estar dentro do órgão, né? Então, eu sou um servidor concursado. À época dos fatos, muita gente achou que eu tinha sido demitido. Não que não quisessem, né? Porque aquele inesquecível antiministro ambiental, ele solicitou, à época, a minha demissão para a corregedoria do IBAMA. Mas aí foi explicado para ele, que não entende nada de serviço público, muito menos de meio ambiente, que não se demite servidor público por simples vontade do gestor. Né? Existe todo um processo e você tem que ter incorrido em alguma falha disciplinar grave, né? Que não era o caso. Então explicaram para ele, olha, o máximo que vocês conseguem fazer é exonerá-lo do cargo de chefia que ele ocupa, né? Mas E foi o que fizeram, né? E foi o que fizeram, sim. Antes de falar sobre essa perseguição toda a você, Morelli, vamos voltar na história. O que aconteceu lá em 2012? Conta para nós essa história. O que aconteceu? Então, tá. Em 2012, eu era chefe do escritório regional do IBAMA em Angra dos Reis. Né? Eu já estava lá há mais ou menos 7 para 8 anos. Eu antes tinha trabalhado na superintendência do IBAMA da Bahia, e depois eu fui a convite do então superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro, Rogério Hugo, convidado a assumir o IBAMA de Angra dos Reis, que estava numa situação caótica, porque naquela época uma operação anticorrupção do IBAMA detectou ali
27 servidores envolvidos com corrupção. Esses 27 servidores foram demitidos e o IBAMA de Angra dos Reis ficou em escombros. Não tinha quase ninguém mais, só tinha 2 pessoas. E aí me pediram que eu assumisse e reerguesse aquela unidade, e foi o que eu fiz, com muita Uma satisfação área e com muita estratégica, honra. né, do ponto de vista Uma área ambiental, extremamente estratégica, né? Se a gente pensar em Angra dos Reis, nós temos todos os componentes que estão no centro das atenções das questões ambientais. Nós temos um terminal petrolífero da Petrobras, nós temos lá uma indústria naval que fornece suprimentos para a indústria do petróleo, nós temos a usina nuclear de Angra, e temos também, eu me orgulho muito disso, de dizer que nós temos realmente assim, uma das melhores regiões litorâneas do país, em termos de riqueza, em termos de paisagem e em termos de preservação. Então, é uma área realmente muito estratégica e a gente fez um trabalho bastante interessante e bem sucedido naquela região. Pois bem, em 2012... Lá dentro tem essa estação ecológica de Tamoios, né? De Tamoios, que ela foi decretada e existe justamente em função da construção da usina nuclear. Ela funciona ali como um laboratório de experimentos, onde você compara, né, um ambiente intocado com o ambiente ao redor. Ele é meio que um monitor do que está acontecendo naquela região em função da usina nuclear, né? Então, ele é ali um laboratório vivo de experimentos e também com uma importância muito grande para a conservação da biodiversidade brasileira. E, naquela época, entre outros problemas que aquela região possui, nós estávamos numa operação de combate à pesca ilegal, justamente a pesca nessas áreas, que são áreas de conservação, onde nenhuma atividade humana é permitida. Mas o alvo nosso, naquele dia, era uma pesca industrial que estava ocorrendo próximo a Paraty. E no caminho estava eu e mais, se não me engano, mais 7 ou 8 membros, inclusive o próprio superintendente do IBAMA do Rio de Janeiro, na nossa embarcação. A gente estava nos dirigindo então, para a região de Paraty, quando nós avistamos um bote com 3 pessoas ancorado ali num costão rochoso da ilha de Samambaia, que é uma das componentes da Estação Ecológica de Tamoios. E nós saímos da nossa rota, nós avistamos e desviamos da nossa rota com o intuito de, olha, vamos avisar para aquele cidadão que está ali, né, que ele está pescando numa área proibida. A gente não, ali, a verdade, não dava nem para saber se estava pescando na distância que a gente estava. A gente só viu um bote com 3 pessoas encostadas. E lá chegando, eu abordei essa pessoa, que era o então deputado Eduardo Bolsonaro. Eu não o conhecia pessoalmente e Você não falou o Eduardo. reconheci no momento. Eduardo ou Jair? Jair Bolsonaro, perdão. Tá bom. Jair Você Bolsonaro reconheceu ele lá. na hora? Não. Na época ele era um deputado absolutamente obscuro, né, do baixo clero. A gente ouvia maluquices dele, mas eu nem sabia quem ele era, na verdade. Né? E quando eu abordei, ele informei que ele estava pescando uma área proibida e que ele deveria se retirar daquele local, até porque